Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e a make de hoje é da icônica personagem Betty Boop. E aí, bora começar? Com a pele devidamente limpinha, prendi a franja para os lados para a gente esconder as sobrancelhas sem o cabelo atrapalhar. O primeiro passo é escovar. Dessa vez testei não deixar os pelos tão pro alto como nos últimos vídeos. Essa cola em bastão roxa facilita muito essa técnica super usada no mundo drag, porque não empelota como as brancas. O segredo para dar certo é pressionar os pelos contra a pele com algo de metal, como uma espátula ou pinça. O cabo de um pincel pode funcionar também. Repete esse processo 3 vezes. Aí, por favor, espera a cola secar entre uma camada e outra. Enquanto isso, já se adianta hidratando os lábios. Ainda mais que eu vou ensinar truques para passar batom vermelho lá pro final. Então essa já é a regra número 1. Fica aqui comigo para saber mais. E essa regra serve para eliminar aquele aspecto de boca rachada e o batom seco demais. Repararam como também dá para abrir o pó translúcido de cabeça para baixo? Assim você já tem bastante para usar direto da tampa. Deixe uma camada descansando e pode aplicar com qualquer esponjinha mesmo. Agora a gente vai dar uma pausa no rosto e seguir para esse super penteado. Divide o cabelo ao meio e assiste com bastante atenção que vai ficar mais fácil de entender vendo. Separei e prendi tudo que vai aguardar e vamos trabalhar inicialmente nesse gomo do lado. Penteia toda a raiz na direção contrária para encher bem, ganhando esse volume para deixar o formato da cabeça bem de coração como o da personagem. Daí eu prendi lá atrás com grampos. O que eu mais usei no cabelo dessa produção foram grampos, praticamente uma caixa inteira. Minha primeira ideia na teoria era muito mais prática usando arco, papel preto e tinta. Resolvi procurar na internet peruca da Betty Boop e custa no mínimo R$300. Daí veio a ideia, por que não criar com meu próprio cabelo? Com a mecha de cima sem frizz, porque eu passei gel e pente, comecei a me inspirar na imagem dela. Um topetinho no começo e depois 3 voltinhas. Como o meu cabelo é comprido, não tem como deixar só as pontinhas que ela tem, sabe? Então eu enrolei legal mesmo e funcionou bem. Separa mais um pedaço e alinha direitinho para esconder a bagunça do volume lateral. E com a franja, eu criei mais um topetinho, seguido por essa espécie de cacho que vocês vão ver. A diferença desses da frente é que eles são na horizontal com a cabeça. Entendeu essa solução? Os círculos, eles precisam invadir a pele do rosto e cobrir parte da orelha, escondendo sempre muito bem esses grampinhos. E por último, o redondinho maior de todos ali embaixo e muito, mas muito laquê para segurar isso tudo aí. Para quem não conhece, laquê é um spray fixador. E cuidado com os olhos na hora de passar. Ah, e aí você repete tudinho do outro lado. O meu cabelo tá longe de ser preto, mas eu fiquei orgulhosa com o resultado. Hora de camuflar a cor das sobrancelhas depositando corretivo cremoso laranja. Agora que a pigmentação tá neutralizada, pode passar um outro com uma cor da sua pele ou um pouquinho mais claro. Não se esquece do pó solto. Pode usar também amido de milho ou talco. Depois de tirar o excesso com pincel gordinho, umedeci a esponjinha com água para poder aplicar a base líquida no rosto completo. Quando eu falo completo, é lembrando vocês dos pontinhos que merecem atenção, como ao lado do nariz, que é uma área de difícil alcance, ou abaixo dos olhos, pálpebra, pegando a transição ali para a orelha e para o pescoço também, e por aí vai. Nunca arrastando, sempre dando leves batidinhas. Levanta o cabelo na hora da testa para não sujar. E não exagera na quantidade de produto na sobrancelha. Passei base até mesmo nos cantos da boca. Depois vai dar para entender melhor. Continua aqui comigo acompanhando esse processo. Você precisa selar a pele com pó compacto e fazer a técnica de baking nas áreas que merecem iluminação ou que sejam mais oleosas. Isso vai dar um toque aveludado, sequinho e vai aumentar drasticamente a durabilidade.
Sem falar em como minimiza muitas linhas de expressão, evitando o acúmulo de base. É só deixar a camada toda cozinhando e varrer o excesso bem mais pra frente. É melhor trabalhar com um contorno que seja 2 ou 3 tons acima do seu e esfumar com um pincel próprio de contorno, como esse que vocês viram. E depois sim você vai trocar para um bem menorzinho para fazer o contorno do nariz. Eu deixei a pontinha bem marcada e até fiz uma entradinha do cabelo para a testa ali no meio, vocês viram? Ficou delicado, mas é o que eu sempre digo, os detalhes no conjunto elevam absurdamente a qualidade final. Se achar necessário, dá uns retoques antes do blush. Truques para o acabamento impecável. Tirar o excesso antes de encostar as cerdas na pele, segurar na ponta do cabo mantendo o movimento leve e seguir a diagonal, além de adicionar blush no nariz. Alterei o formato dos meus olhos, transformando em um olhar de desenho animado bem arredondado, usando apenas lápis branco embaixo da linha d'água e dentro da linha d'água também. Por fora, marquei com lápis marrom. Continuei com esse mesmo para desenhar a nova linha do côncavo lá para o alto e as sobrancelhas diferentes, sempre me guiando com imagens da Betty Boop na minha frente. Você pode desenhar os cílios inferiores com uma canetinha delineadora preta, assim como eu fiz. Vai fazendo os dois lados ao mesmo tempo. É a melhor maneira de obter simetria. Ainda com delineador, preenchi as novas sobrancelhas e para destacar e deixar o formato bem certinho, corrigi com um pincel chanfradinho sujo de base. Esfuma bem com a esponjinha e segue para as enormes pálpebras. Vai precisar de sombra marrom. O formato precisava ficar mais arredondado, então dei um jeito com lápis preto de olho e pincel pequenininho. Retorna com marrom na volta e branco no centro para dar volume e destaque. O pancake branco seco criou um pequeno realce, e esse é o efeito das cores claras, enquanto as mais escuras falseiam profundidade. Eu me aprofundo muito mais no tema de ilusão de ótica no vídeo que eu fiz a maquiagem de xadrez. Eu vou deixar o card aqui em cima se você tiver curiosidade. Esse delineado simples, bem rente aos cílios superiores, vai servir para deixar o acabamento dos cílios postiços muito melhor. O iluminador de hoje foi bem pouquinho, usei em pó mesmo, apenas no nariz. Passa a cola de cílios na base e espera dar uma secada. Com a ajuda da pinça, se tiver, posiciona o centro. Daí sim, pressiona os cantos e junta os postiços com os naturais. No final, verifica se não precisa de nenhum conserto com delineador. E claro, aquele capricho com rímel preto. E dessa vez, só nos de cima. Eu prometi dicas de batom vermelho, então é isso que você vai ter. Se liga nessa segunda. Um lápis já vermelho vai te ajudar muito a criar o formato que você quiser. Nesse caso, a gente vai deixar o meio bem gordinho e praticamente ignorar os cantos. Preenche em seguida com batom mate, num tom bem aberto e vibrante, clássico da Betty Boop. Mais uma dica essencial que serve para qualquer batom escuro: puxar o dedo tirando o risco de sujar seu dente. Truque bônus que salva muito: corrigir a volta desse jeitinho aí com corretivo ou com base mesmo. Terceira vez desses brincos no canal, são argolas antigas que eu transformei em douradas com esmalte. Aqui eu improviso tudo e esse vestido na realidade é um short. Agora sim, minha versão de Betty Boop tá prontinha. Atenção nas curiosidades! Você sabia que a Betty Boop foi criada em Nova York? Isso mesmo, em 1930, no mesmo estúdio que produzia os desenhos de Popeye e Superman. A personagem nasceu para ser a namorada de um cachorro chamado Bimpo. Por isso, no início, ela tinha a aparência de poodle, longas orelhas e um nariz redondo e preto. Sua primeira aparição com a forma humana foi em 1932,
As orelhas viraram brincos de argola. Nas animações, Betty passou por diversas situações constrangedoras. Perdeu seu top e apareceu só de sutiã. Chegou a ficar sem vestido, mas nunca apareceu completamente nua. Seu corpo aparecia escondido atrás de objetos. Em 1934, os desenhos da Betty Boop começaram a ser censurados por causa de seu conteúdo considerado erótico. Os desenhistas precisaram modificar o guarda-roupa e comportamento da garota. Ela passou a circular com um namorado, que era um cachorrinho, e vestidos mais compridos. Por conta da censura cada vez maior, a personagem sumiu em 1939. Nos 9 anos em que esteve na ativa, ela estrelou cerca de 100 animações. Betty reaparece em 1988, fazendo uma ponta no filme Uma Cilada para Roger Rabbit. A partir dos anos 80, Betty Boop se transforma num ícone pop, tanto que até ganhou uma loja própria dentro do parque da Universal Studios em Orlando. Há boatos sobre um possível musical na Broadway e um longa-metragem em produção. Sempre em preto e branco, ela só protagonizou um desenho em cores onde interpretava uma versão de Cinderela. Curiosamente, no filme, seus cabelos negros viraram ruivos. Muito obrigada a todos os inscritos que não perdem um tutorial. Deixa seu like no botão abaixo. Aqui em cima você pode assistir o vídeo sobre a Jessica Rabbit. Ainda não se inscreveu? É de graça, não perde tempo. Clica aqui e se inscreve no canal. Espero que vocês tenham amado. Tchauzinho e até a próxima make!